Boa noite, povo bonito! Já está melhorando, estava faltando um agrado, né? Como o irmão citou durante a oração, o último dia, mas para nós que cremos, sempre o primeiro, nunca o último dia de algo. E principalmente quando se trata de batalha e daquilo que o Senhor proporcionou a vivermos. E é com muita alegria que eu estou aqui essa noite. Pode se sentar. Vou pedir ao ministério para a gente mais uma vez, com essa canção das muralhas mesmo, ainda fazermos o nosso momento de oração, assim como nós clamamos junto à oração do livro. Mas eu quero convidar você a ser ainda mais espontâneo nas tuas orações. Posso dizer que eu tenho vivido aí alguns meses de muita graça diante de Deus. O Domingo da Misericórdia, agora que nós vivemos, para mim foi um alavancar no meu ministério de pregador que há muito tempo eu não sentia. Sabe, de você ser convidado a pregar em algum lugar e no seu coração vinha aquele... Nossa, mas vou ter que ir. Sabe que dia que você não quer sair de casa e Deus fala, é lá que eu quero você? Porque nós vivemos uma vigília, nós passamos do sábado para o domingo, uma noite do pijama em oração. Então a gente não dormiu direito, estava cansado e saiu daquela noite do pijama para ir pregar em Serra Negra. Quem já foi para Serra Negra aqui deve saber, estradinha como é que é, não chama Serra Negra à toa. E quando eu cheguei naquele lugar, eu vi aquela igreja lotada de pessoas, ansiosas por algo a mais, porque é o primeiro evento que aquele lugar realiza, em todos os sentidos. Era o primeiro evento daquela comunidade relacionado a grupo de oração, a encontro. E Deus derramou tantas bênçãos. E bênçãos abundantes. Ao entrar por aquela igreja e ver uma senhora, eu já comecei a chorar e ela já começou a chorar de me ver. Porque há 4 anos atrás eu tinha rezado por ela, um encontro em Monte Alegre do Sul. E ela estava com um câncer maligno no intestino. E o médico tinha dito que ela iria morrer. E que no máximo em 3 meses ela estaria morta. E quando eu vi aquela senhora, me deu uma crise de choro, porque já era 4 anos e eu lembrei dela. E ela olhou para mim e chorava, ela veio, me abraçou, falou, eu estou te procurando há 4 anos, eu não tenho carro. Hoje eu pedi para minha irmã trazer eu aqui. Depois daquele dia que vocês rezaram, ela lembrava o meu nome, o do Gabriel, que foi o moço que rezou. Eu passei por 9 cirurgias, arranquei quase metade do meu intestino, usei bolsa 2 anos e há 2 anos eu estou sem bolsa. E há 4 anos, desde aquela luta, e já faz 2 anos que eu estou sem nada. Você imagina que você ouvir isso de alguém? E ver a alegria no rosto daquela senhora? Eu passei por isso domingo. E eu já estava, e depois daquilo eu preguei até mais leve. Com 140 quilos eu preguei parecendo o seu Madruga. Com o coração leve, devendo os aluguel, mas com o coração leve. Em todos os sentidos, igual o seu Madruga. E aquela sensação de falar, Deus, obrigado por me dar um pouquinho de graça, aonde talvez eu não enxergue na minha vida. E eu sei que talvez você entrou essa noite, não enxergando graça nenhuma na tua vida. Mas eu sei que ela é repleta de graça. A frase do início do irmão, eu não sei o nome dele, que estava orando. Como que ele chama? Eber. Ele iniciou dizendo, muitos queriam estar aqui, mas não acordaram. Quando nós acordamos, Deus nos dá mais uma chance de nos aproximarmos dele. Estar aqui nesse grupo é para nós um despertar de Deus. 7 semanas, 8 com a Semana Santa, buscando a graça no Senhor. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos por um instante e pensa naquilo que Deus já fez na tua vida e naquilo que Ele ainda é capaz de fazer. Meu irmão, não estou falando de um Deus que brinca com os nossos sentimentos. Eu estou falando de um Deus que quer nos ver nos céus. Um Deus que deseja que o nosso coração esteja ligado ao dele. Um Deus que deseja que estejamos permanentes com ele. Diante de tudo aquilo que você já rezou, diante daquilo que você já apresentou, pede ao Senhor agora para que te dê fé suficiente. Pede ao Senhor para que te dê força suficiente.
Pede ao Senhor para que aqueça o teu coração para suportar tudo aquilo que ainda está por vir. Quando nós cantamos, nós falamos dessa seguinte forma: se o nosso clamor, se a nossa oração chegar aos céus, as muralhas cairão. Deixa que o teu clamor chegue ao coração de Deus, mas primeiro você precisa identificar o que tem te afastado desse Deus. O que tem te afastado dessa graça de estar em Deus. Nós conhecemos os nossos erros, conhecemos os nossos pecados, conhecemos as nossas falhas. E muitas vezes Deus nos mostra e nós fingimos não ver. Vai jogando elas fora agora. Diga: Senhor, eu não quero mais viver nesse erro que eu estava vivendo. Eu quero, Senhor, fugir desse pecado, Pai, para experimentar as quedas das muralhas que se levantaram e algumas que eu mesmo ergui, obstáculos que eu mesmo coloquei, Senhor, para que elas caiam por terra. Vem, Senhor, ao nosso encontro nessa noite. Derrama o Teu Espírito Santo sobre este lugar. Vem, Espírito de Deus. Oh, elabandala surie, shuriela candala suriela mba. Oh, rialarande, surie candalarala. Se você ora na linguagem do Espírito Santo, deixa fluir um cântico, deixa fluir uma oração nova. Vai rasgando o teu coração a Deus. Shurabandalarie, oria candala surie, oria bandalarendalare, ela candala surie, una labandorie, oria larande. Vamos do início da canção. Shuriela banda la 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 la. Pedis, recebereis. Pedi, receberei. Milagres neste lugar. Levante os seus braços. Não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Abre os seus olhos. Você acredita nisso que você acabou de cantar? Há uma deficiência em nós que não é culpa nossa, porque o crer muitas vezes ele extrapola na vontade. Nós queremos acreditar, queremos ter fé, mas muitas vezes queremos de qual forma? Do nosso jeito. Já parou para pensar nisso? Testemunhava para a irmã. Nós até cremos naquilo que cantamos muitas vezes, mas não confiamos que vai acontecer. Nós estávamos em uma semana de oração ano passado, dia 3 de maio, então foi em abril, finzinho de abril. Para ser exato, hoje faz um ano, certinho. Pela última vez eu passei na casa de uma serva, que todas as vezes que eu vim aqui neste grupo, ela veio comigo. A Maria Inês. Uma senhorinha, moreninha, baixinha. Ela amava vir aqui a este grupo. Nós servimos durante a semana, chegou na segunda-feira, ela não estava boa. Na terça-feira, eu passei na casa dela e peguei a chave do nosso barracão, onde temos a comunidade. Naquele dia mesmo, ela foi para o UPA.
2 dias depois, na quinta-feira, ela foi entubada. No sábado, ela fez sua morada com Deus. Você imagina alguém que está ao teu lado em 5 dias partir para interceder ao lado de Deus por você. Por 8 anos ela esteve comigo todos os dias. Por 8 anos em todas as missões onde eu ia, ela ia. Mas em nenhum momento eu senti a dor de perdê-la. No primeiro instante eu pensei, meu Senhor e meu Deus, ela me ajudava em tudo, tudo. Nas orações, na intercessão, terço, tudo era ela que estava à frente me ajudando. E a única coisa que eu senti era, tenha gratidão por tudo que ela fez, porque lá no céu ela fará ainda mais. O tema dessa noite ele é ligado a isso. Quando nós lemos no Evangelho de São João, no capítulo 3, no versículo 16, aonde vai dizer que aqueles que estão ligados inteiramente ao Senhor, eles jamais perecerão, jamais morrerão, viverão eternamente. E o que é para nós viver eternamente? É lembrar talvez do Padre Léo pregando, para aqueles que conheceram um pouco, que inclusive alguns filósofos famosos hoje usam esse texto dele, mas que ele brinca que está os 3 mineiros perto de um caixão de um irmão que tinha falecido, e aqueles 3 mineiros, e tinha que ser mineiro porque ele é lá de Itajubá, e por isso eu estou usando para ser fidedigno ao que ele pregava, que estavam os 3 mineiros na beira do caixão e perguntava, um dia nós vamos estar ali, o que você quer ouvir aqui? O primeiro falou, eu quero que a turma lembre de mim que eu sou bom, que eu ajudei bastante gente. O segundo falou, eu quero que a minha família lembre de mim. Fale, olha que bom pai, que bom esposo. Ao terceiro, meio acanhado, falou, e você, o que você quer? Eu quero que alguém olhe e fale, uia, está mexendo, está vivendo de novo. Na maioria das vezes nós carregamos esse medo, porque nós não sabemos para onde iremos. Mas se estamos fiéis em Deus e ligados à videira verdadeira, o nosso destino é o céu. E eu já preguei aqui nesse grupo, eu sonho com o céu, eu sonho com tudo aquilo que é pregado, que é falado por São Paulo. Viver a graça de estar no céu. Abre a tua Sagrada Escritura no Evangelho de São João, lá no capítulo 3. Pode ir direto no versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16. Se você tiver condição de grifar isso na tua Sagrada Escritura, marca a data de hoje. Coloca o dia qual estamos, 27 de abril de 2022, se ainda não tiver grifado ou marcado. A palavra vai dizer assim para mim e para você. Com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Creio que todos nós sabemos o que é perecer, o que é perecível, não? Quando você compra uma fruta, a partir do momento que você tira ela do pé, colocou na tua casa, se você pôr na geladeira, ela aguenta uns dias ainda, não é assim? Mas qual é a finalidade da fruta? Não é te alimentar? Se você não comer, depois de um tempo, o que vai acontecer com ela? Ela vai perecer, ela vai apodrecer, ela vai morrer. Deus nos criou da mesma forma para um tempo sobre a terra. E cada um tem o seu tempo. E eu posso usar aqui de novo o exemplo da fruta. Cada fruta tem um tempo, não é assim? Tem umas que você apanha, dá 3 dias, já está podre. Tem outras que você apanha, fica lá algum tempo ainda. Nós, da mesma forma, quando somos chamados por Deus, uns vão antes, uns vão depois. Me recordo aqui de uma frase do Marco Brasil, locutor de rodeio. A morte leva todos, uns vão tarde, outros vão cedo, leva os que têm coragem e também os que têm medo. E é uma realidade para nós.
De uma forma ou outra nós nos encontraremos com Deus, mas cabe hoje para nós a escolha de querer estar na vida eterna ou querer viver aquilo que o mundo tem oferecido. E nós sabemos bem como está o mundo ultimamente. Talvez vocês, assim como eu, se formos lembrar aí do início da pandemia, foi praticamente um caos na nossa cabeça, não foi? Eu lembro as pessoas um pouco mais experientes, ou seja, os mais velhos. Eu conversava com as irmãs no grupo, falei, dessa vez eu morro mesmo. E não vou passar dessa. Porque o medo primeiro nos consome. O medo vai tirando de nós tudo aquilo que já ouvimos. O medo vai tirando do nosso coração tudo aquilo que cremos. Vai tirando dos nossos sonhos a ressurreição, vai tirando dos nossos sonhos o céu, vai tirando do nosso coração o desejo por estar perto de Deus, porque o mundo vai pregar para mim e para você, viva loucamente tudo que for possível agora, porque você não sabe o dia que vai morrer, enquanto Jesus vai falar, viva bem com os seus, porque não sabemos a hora que o ladrão vai bater a nossa porta. A Sagrada Escritura nos diz assim. Enquanto estivermos nessa caminhada, é necessário buscar a vivência de forma melhor possível para estar com Deus, aonde estivermos e aonde o Senhor nos levar. Estou pregando para vocês de forma muito simples. Eu podia pegar aqui, desde o início lá de João 3, falar a história do Nicodemos, dar uma catequese sobre aquilo que ele passou, quando ele questiona Jesus. Senhor, mas como que eu vou nascer de novo? Só que eu sei que isso para nós é chover no molhado, porque está nítido que o demônio tem feito de tudo para destruir a nossa família. E nós estamos numa batalha espiritual que muitos não conseguem enxergar, mas aqueles que estão no grupo de oração estão um passo à frente. Porque muitos pregadores denunciam. Nós estamos vendo constantemente, quem tem acesso às redes sociais, pessoas falando o tempo todo em aborto, em liberação de droga, diminuindo cada vez mais a pena para aqueles que fazem o mal. Eu vivi para chegar em 2022 e ver alguém falar assim, não, mas coitado, só roubou um celular. Só que muitas vezes para roubar um celular, o cara mata um pai de família. E tem gente que acha que isso é normal. Não tem como. Talvez aqui alguns já foram assaltados, sabe o trauma que é? E não tem remédio muitas vezes que cura. Se não é a oração, se não é a batalha espiritual, nós afundamos. Se não são os irmãos que nos sustentam, nós afundamos. O Senhor nos criou para essa vida em abundância, mas uma vida em abundância nele. E nada no mundo vai suprir isso. Não vai ser noite de bebedeira, não vai ser noite festejando, não vai ser noites badaladas que vão preencher o vazio que é gerado pela tristeza ou pela dor. O único que é capaz de nos preencher em todos os momentos e trazer a alegria necessária é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês já ouviram isso talvez milhares de vezes. Neste domingo a qual eu pregava lá em Serra Negra, e eu disse que foi extraordinário porque esse fato da mulher ser curada de um câncer, para mim já tinha sido o domingo maravilhoso. Mas ele foi ainda melhor, porque o homem que estava realizando aquele encontro, eu chamei de Luiz Marceneiro, porque o nome é Luiz e ele é um marceneiro lá de Serra Negra. Ele foi um seminário de vida no Espírito, acompanhar a esposa. E para não precisar gastar para ir embora, ele ficou esperando na porta da igreja. Na igreja Nossa Senhora do Rosário, em Serra Negra, no centro de Serra Negra. Isso também é aproximadamente 4 anos. E ele não gostava de frequentar a igreja, não ia em missa, não ia em nada. E aquela noite tinha uma irmã tocando, por sinal, maravilhosamente bem, sozinha, com seu violão, sem caixa de som, sem nada. E ele disse que a música atraiu ele para dentro da igreja. E ele sentou no último banco. Então estava todo mundo na frente, a igreja lá é grande, e ele ficou quietinho no último banco. Foi a forma que Deus arrumou para ele entrar. E naquele dia eu estava pregando e ia viver um momento de batismo no Espírito. E eu pedi para um dos servos ir rezar por ele lá no fundo.
E durante a oração, durante a pregação, ele dizia, né, depois testemunhando para mim, que tudo que eu pregava era o que ele estava vivendo, e Deus foi tocando o coração dele. E a partir daquele dia, ele começou a frequentar o grupo de oração que a esposa ia. E nesse domingo, ele estava realizando o evento num lugar que nunca teve. E a única coisa que eu profetizei na vida dele foi: Deus ainda vai te usar para muitas coisas, porque você tem um dom maravilhoso. E ele guardou aquilo no coração. Nessa pregação de domingo agora, tinha alguns casais sentados ao fundo, e você vê quando alguém não é da igreja, a pessoa fica incomodada, levanta, volta, levanta, volta, levanta, volta, e anda para lá, anda para cá. Você sabe que a pessoa está vivendo algo que já não está chamando atenção. Mas quando começou o momento da pregação, aquele rapazinho que eu estava fixando os olhos ficou ali travado no lugar. E um outro rapaz, colega dele, também casal. E eu comecei pregando, irmãos, falando sobre as verdades da igreja. E não metendo pau, mas dando aquela fuzilada em algumas coisas que o protestantismo realizou no nosso meio. E ali fui descer na lenha, foi 20 minutos mais ou menos, falando sobre tudo aquilo que queriam tirar, a figura do Cristo, a figura de Nossa Senhora e tantas outras situações. Enfim. E continua a pregação, e fala do amor de Deus, vem um momento de oração, e as proclamações foram acontecendo, e na hora que eu olho aqueles dois caras abraçados, chorando igual criança. Acabou o momento de pregação, tivemos um momento de adoração ao Santíssimo, esses dois vieram correndo para testemunhar. Vou falar os nomes aqui, eu sei que está gravando, mas eu tenho a permissão deles, porque eles ainda vão testemunhar também. Um chama Gabriel e outro chama Rian. O Rian é veterinário. Ele era ateu, até domingo agora. Foi com a esposa, de tanto ela encher o saco dele. E o Gabriel, amigo dele, era evangélico. Foi com a esposa, que é amiga da esposa dele. Semana que vem, provavelmente quarta-feira, eu vou na casa do Gabriel, que pediu para mim lá rezar e explicar algumas coisas da igreja católica, que ele quer ser batizado na igreja católica. O Rian também vou rezar na casa dele, pediu, porque a esposa está passando por um momento difícil. Mas Chicão, quando que começou isso? Há 4 anos atrás, numa simples profecia na vida de um irmão que não ia entrar na igreja. Talvez você pai, você mãe está aqui hoje e entrou e não sabe a importância que você tem na vida de alguém. E sabe por que você nunca experimentou isso? Porque ainda continua vivendo meio cá, meio lá, e nunca se entregou inteiramente a Deus. E você sabe o que é mais bonito de tudo isso? Aquela comunidade que eu estava, todo mundo se conhece. E o meu celular, essa semana, fiquei recebendo mensagem o tempo todo. Chicão, você sabia que aquele moço que estava lá chorando, empaquetado, falando de Nossa Senhora as coisas, ele era evangélico? Os outros, Chicão, você sabia por quê? O povo se admira com aquilo e fica com o coração também cheio da graça de Deus. E às vezes você nunca experimentou isso, por quê? Porque você não fala de Deus no seu serviço, você não fala de Deus nos lugares que você vai, você quer até viver uma graça sobrenatural, mas tem vergonha de falar do amor de Deus por onde passa. Tem vergonha talvez de pôr no seu estabelecimento comercial uma cruz. Ai, mas quando eu for atender um evangélico, surpreenda ele com a tua fé, porque nós estamos enraizados em Cristo. Nós surgimos há 2000 anos atrás. Quem veio depois copiando, que se converta. Chega um momento que é preciso expressar a nossa fé, dar a cara a tapa. No sábado nós estávamos em vigília, os irmãos da comunidade, como eu disse, e eu profetizei. E eu falei, eu estou com medo, porque quando a gente fala as coisas, diz, vamos nos preparar, porque eu estou sentindo que as coisas vão apertar para o nosso lado. Segunda-feira agora, sai no jornal de Mojimirim, que alguns vereadores estão fazendo um projeto de lei para que não tenha mais entidades para levar comida aos moradores de rua, porque os números de moradores na rua aumentou em 100% na nossa cidade. E adivinha quem são os culpados? Nós, que leva comida. Que leva comida para o pai de alguém, para o filho de alguém, que leva coberta para não morrer de hipotermia, ou que ajuda com uma internação para sair da rua. No grupo, segunda-feira, eu falava na parte da noite, se for preciso, alguns dias eu vou ter que estar na Câmara. Porque ninguém conhece a história dos irmãos que estão na rua. E há 10 anos eu levo comida para os irmãos às sextas-feiras. E eu já encontrei gente de todo tipo. Gente que já foi aqui da igreja, gente que já foi político, gente que eu conheci trabalhando junto comigo. Cada um tem uma realidade e não estão vindo de fora, a maioria da própria cidade.
que por um motivo ou outro, principalmente as drogas, acabam nas ruas. Mas daí é mais fácil tampar o sol com a peneira. É mais fácil alugar uma van, pagar, pôr os moradores dentro e soltar em outra cidade, como já aconteceu. Eu um dia andando em Paulínia, olhei um irmão, ele ficou louco quando viu eu. Falei, irmão, no dia do carnaval trouxeram nós para cá, falaram que ia levar para uma chácara para internar, soltaram aqui. Nós estamos até hoje. Tem a capacidade de gastar R$700 com uma van para tampar o sol com a peneira. Deus está te dando a oportunidade de ter um encontro fiel com Ele. Você está olhando para um cara que também foi ateu um dia, mas que um sacerdote viu algo em mim que eu mesmo não enxergava. Até os meus 21 anos eu não acreditava em Deus, porque meu pai não acreditava em Deus, porque minha mãe era espírita, kardecista. Meu pai até tinha aquela fé guardada ao coração, mas não ia numa missa, não ia em nada, não passava perto de uma igreja. Ou seja, não acreditava em Deus. Chega um tempo na nossa vida que vira o grupo de oração, vai se tornando algo que faz parte de nós. E a gente tem que sentir falta, e tem que arrastar outros irmãos. Deus sabe a luta que é na minha vida para levar o povo para a igreja. Mas eu não desisto, porque eu sei o quanto isso vale a pena. Irmãos, e eu vou ser sincero, não tem como pregar essa noite e não falar disso. Mas passa um filme na minha cabeça, olhando ali, daquele banco mais ou menos, e vem a imagem do seu Wilson e o testemunho dele. Você quer um testemunho de um marido mais forte do que esse? E eu acho muito bonito quando alguém tem coragem de assumir. Eu comecei a ir no grupo porque eu tinha ciúmes de ver a minha mulher no lugar que tinha outros homens ali. E eu fiquei muito feliz o dia que ele foi pregar no nosso grupo. Eu não estava lá, mas eu falei para os irmãos, acolham ele da melhor forma possível. Eu tinha ido pregar em outro lugar, mas eu já conhecia o testemunho. E muitos falam, e a gente tem rezado e lutado, porque eu sei que ele é o pai de alguém, é o esposo de alguém, mas também é pai, penso eu, talvez de forma adotiva para outros que estão aqui, para os servos em geral. E olhar uma figura dessa é lembrar também do que eu vivi com a Maria Inês e pensar, Deus, Ele habita nos corações, seja aqui presente ou não. Alguém aqui tem alguma dúvida? Todos conhecem Ele aqui, que estão presentes? Tem alguns que não conhecem. Quem conhece, levanta a mão, para que eu saiba. 90% pelo menos conheceram Ele. Presencialmente aqui, certo? 90%. Então sabe de que eu estou falando. É um testemunho maravilhoso de liderança, de paternidade, de esforço, de lutar contra as coisas que precisam ser lutadas. E hoje na nossa oração com certeza rezaremos por isso também. E eu vou ser ousado na minha oração, então desde já peço desculpa talvez por aqueles que se escandalizam. Mas quando eu sinto algo no coração e vem da forma que está vindo, a gente tem que rezar. Foi da mesma forma quando um dos servos pediu algo para nós na fraternidade, daqui a pouquinho eu vou partilhar sobre isso. Eu quero convidar você por um instante, fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça. Faça esse momento de se retrair um pouco em Deus. Talvez hoje Deus está olhando para você e dizendo, é preciso nascer de novo. E você, assim como Nicodemos, está se perguntando, mas como eu vou fazer isso? Eu já tenho 60, eu já tenho 50, eu já tenho 30 anos. O Senhor está olhando para você e falando, filho, pelo amor do meu próprio nome, é preciso renascer. Gente, nós estamos num combate desleal. Nós estamos num combate onde existe uma mídia satânica que leva a prostituição para dentro das nossas casas. Desenhos que levam homossexualismo para dentro dos nossos lares. E muitas vezes a gente não consegue evangelizar o nosso vizinho. Eu, enquanto pregador, estou implorando para vocês essa noite. É preciso falar de Deus urgente, porque os jovens estão morrendo. Cada vez mais cedo. Acidentes de carro, alcoolismo, overdose. Aonde estivermos é preciso falar de Deus. Eu sei por onde eu passei, a treva que eu caminhei.
E eu sei o quanto é bom andar na luz. Deixa vir o teu coração agora. Por quem você quer rezar? Deixa vir ao teu coração agora alguém que você sabe que está precisando da tua oração. Deixa vir ao teu coração agora alguém que você tem certeza que nesse instante precisa de ter fé. Uma mãe que luta com o filho que é drogado, luta pela vida dele. Pais que lutam pelo filho que é enfermo. Filhos que lutam pelos pais que estão se separando. Eu não sei quem são essas pessoas. Vai trazendo diante dos teus pensamentos. Vai te trazendo diante do teu olhar, diante do teu coração, aonde a tua oração precisa chegar. E meu irmão, eu estou falando de um Deus que é capaz. Só que Ele não faz o que queremos, Ele faz o melhor para nós. Ele faz o melhor para a nossa vida. Ele faz o melhor para o nosso coração.